Olá, pessoal. Meu nome é Patrícia Cipriano, eu sou psicóloga há 23 anos aqui na cidade de São Paulo. Sejam bem-vindos ao meu projeto Elos Psicoterapia e ao primeiro curso desse projeto que é a Alma Heróica. Primeiro eu queria falar para vocês sobre a Elos em si, depois eu falo mais sobre eu mesma, sobre a minha caminhada e sobre o próprio curso Alma Heróica. Em primeiro lugar, faz parte desse projeto da Alma Heróica um e-book chamado A Felicidade Tem Pés de Bailarina, que eu escrevi e eu ofereci gratuitamente para quem desejasse se cadastrar no site. Se você perdeu essa oportunidade e tem interesse em ler o meu e-book, fique à vontade para me mandar um e-mail em contato@elospsicoterapia.com.br ou mesmo se cadastrar lá no site da Elos, www.elospsicoterapia.com.br, que eu envio gratuitamente para vocês. É importante esse e-book porque ele trata de uma parte que eu não vou exatamente me aprofundar aqui durante o curso Alma Heróica, porque o heroísmo ele tem várias facetas, né? Então lá eu tentei abarcar uma parte e aqui eu vou explorar com vocês a maior parte da questão heróica, mas ficou faltando um pedacinho que para quem não leu, né, vai ficar faltando para quem não leu, que tá lá no e-book. Ele é curtinho, fácil de ler, depois vocês podem, se quiserem, encaminhar para outras pessoas, fiquem à vontade. E então, por favor, me deem um toque, tá? Quem quiser. Inclusive, esse e-mail, contato@elospsicoterapia.com.br, é o meio de comunicação que vocês têm comigo prioritário, tá? Então, tendo dúvidas, querendo alguma indicação, entrem em contato comigo por esse e-mail, que na medida do meu possível, vou tentar ajudar vocês. Então, por que Elos Psicoterapia? Só para a gente começar por isso, né? Eu, como psicóloga, sou uma profissional e uma estudiosa que fez elos entre várias escolas da psicologia ao longo da minha formação. Eu senti necessidade de me aprofundar em mais de uma escola da psicologia, porque, ao meu ver, nenhuma delas abarca mesmo a complexidade do fenômeno psíquico humano. E então eu sempre senti necessidade de expandir um pouco as fronteiras daquilo que eu estava estudando no momento. Então eu acho que, como psicóloga, eu sou um amálgama entre psicanálise, psicologia existencialista, psicologia junguiana ou analítica, psicologia arquetípica e astrologia, certo? E por isso o nome Elos Psicoterapia. Eu não consigo trabalhar me restringindo a uma determinada escola da psicologia. E não critico quem o faça, não é essa questão, né? Eu só quero dizer que a minha personalidade funciona de uma forma diferente. E eu tive que atender a essa minha necessidade de maior complexidade, de maior aprofundamento em várias escolas diferentes da psicologia para me ajudar a trabalhar e entender o funcionamento psíquico humano, porque uma escola só não atendia as minhas necessidades, as necessidades da minha alma, as necessidades heróicas da minha alma, né? Para começar a introduzir aí o nosso tema. Então, em todos os cursos ou aulas que eu me propuser a fazer aqui, independentemente, né? Já que eu não estou aqui no Hotmart afiliada a nenhuma instituição de psicologia, eu posso amalgamar
as várias teorias que me orientam ao longo da minha formação e da minha carreira e trazer para vocês o que eu acredito ser essencial dentre esse amalgamar de visões, né? Se vocês por acaso ouvirem uma respiração diferente aqui nesse espaço que eu estou, que é o quarto do meu filho, né? Estamos quarentenados, afinal. Então, se vocês ouvirem uma respiração diferente, um barulho de patinhas, é a minha cachorra, Nicole, a Nick, que está aqui no quarto participando da gravação junto comigo, tá bom? Não estranhem. Oi, gente. Então, vou aqui começar a exposição dos slides para vocês, a apresentação desse nosso curso Alma Heróica. Por que alma heróica? Porque ao longo desse tempo todo de trabalho, de observação do humano e de reflexão nas mais diferentes escolas da psicodinâmica, chego à conclusão que todos nós temos um chamado heróico a ser cumprido aqui nessa nossa vida. Ao mesmo tempo, por que será que é tão difícil responder a esse chamado, né? Por que todo mundo tem curiosidade e tudo mais? Bom, em primeiro lugar, porque ao contrário de Hércules, lembram do mito de Hércules, o Hércules dos 12 trabalhos? Ao contrário de Hércules, nós não encontramos por aí, no nosso dia a dia, um oráculo que nos conte quais são os 12 trabalhos que nós temos que fazer para recuperar o nosso real caminho na nossa jornada, para reparar o que quer que nós tenhamos feito de errado no nosso passado. É muito mais difícil nós, como pequenos mortais, descobrirmos qual o nosso chamado do que na mitologia grega, né, em que existem oráculos e o próprio Hércules é um semideus que encontra o oráculo e descobre o que precisa fazer. Vou falar então um pouquinho sobre mim, né, para vocês me conhecerem um pouquinho melhor. Quem sou eu? Sou taurina, filha, mãe, divorciada, namorada, apaixonada pela psique humana, pelo mundo onírico dos sonhos e por estudar. Sou otimista, humanista, psicóloga, psicanalista, psicoterapeuta junguiana, consteladora, astróloga em formação, dona de casa, sou louca por animais, amante da liberdade de pensamento. Obviamente, a Elos Psicoterapia está baseada nessa minha paixão pela liberdade de pensamento. Sou mais introvertida do que extrovertida, tenho poucos e bons amigos, sou aficionada por cinema e livros em geral, adoro dar aula desde que me conheço por gente, acredito que nasci para ser professora além de psicoterapeuta. Sou impaciente, já fui muito mais. Sou bastante dedicada e comprometida, espiritualista, determinada e sonho em ser escritora. Eu acredito, pessoal, que de todas essas coisas que eu falei para vocês que eu sou, em cada uma delas tem um pequeno trabalho heróico da minha parte, assim como também tem na vida de vocês. Tem um pequeno trabalho heróico por trás de cada item dessa descrição. Então, ser filha é um trabalho heróico, me tornar mãe é um trabalho heróico, me divorciar, sem dúvida, um trabalho heróico, namorar novamente, outro trabalho heróico, me manter apaixonada pela psique humana, trabalho heróico, etc, 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 etc. Então, na realidade, em geral, nós não fazemos ideia de quão heróicos nós somos no nosso dia a dia, né? Heroísmo
como nós vemos nos filmes, é uma outra coisa, certo? Então, a minha proposta aqui é falar do heroísmo real. Qual é o heroísmo real? O que é ser um herói no mundo real e não no mundo da ficção e nem no mundo da mitologia ou das lendas? Vamos tentar responder isso? Vamos tentar começar a responder? O que é uma alma heróica? Alguém que se distinga do poder inelutável da coletividade e assim liberte a si mesmo psiquicamente, acendendo para os outros o farol da esperança, que atestará que pelo menos um único conseguiu escapar à identidade funesta para com a alma do grupo. Cortando em miúdos, né, o que Jung está tentando dizer é que o caminho heróico é muito individual, é radicalmente singular. Quando nós estamos no meio de um grupo fazendo o que o grupo quer, nós não estamos necessariamente sendo heróicos. Isso vai depender muito do nosso chamado individual. Claro que pode acontecer, mas em geral o trabalho heróico real, né, da pessoinha do dia a dia, envolve se transformar um pouco, pelo menos em alguma fase, numa ovelha negra, aquela que vai contra o grupo, aquela que vai contra as ideias da família, aquela que, porque não é possível que nós sejamos iguais ao nosso grupo, nós temos muitas semelhanças, mas nós não somos iguais. Como uma pecinha de um quebra-cabeça de 5.000 peças, não existe uma peça exatamente igual à outra. Então, o que Jung está tentando nos dizer é que o caminho é muito individual, é muito solitário, o caminho de nos tornarmos nós mesmos é muito individual, é muito solitário e é assim que tem que ser. Então, se vocês se sentirem sozinhos, perdidos, diferentes de todo mundo, provavelmente vocês podem ainda não ter encontrado o caminho de vocês exatamente, mas vocês já começaram a jornada heróica de vocês. Já o Joseph Campbell, né, que é o autor do O Poder do Mito e do Herói de Mil Faces, um grande estudioso sobre o heroísmo humano, afirma o seguinte: precisamos de símbolos que inspirem o espírito humano a seguir adiante, que lutem contra tudo que pretenda paralisá-lo na regressão. Aliás, pode muito bem ser que a enorme incidência atual de neurose entre nós se deva ao declínio no contato com tais símbolos. O que o Campbell está tentando nos dizer é que o caminho heróico, o caminho do heroísmo, ele é um caminho de ir adiante e não de regredir, e não de ficar paralisado em algo. É um caminho que abre novas portas. E esse não abrir novas portas é produtor de neuroses. Essa falta de contato com o que a nossa alma pede, que é o que ele está chamando de símbolo, no caso, né? Símbolos são sinais enviados pela nossa alma, sinais simbólicos, né? Enviados pela nossa alma sobre o que ela quer que nós façamos, que caminho ela quer que nós sigamos. E quando nós perdemos o contato com esses símbolos, ou nós não temos contato com esses símbolos, fica muito mais difícil seguir na nossa jornada heróica. Fazendo um paralelo com o mito de Hércules, né, que encontra com o oráculo lá em um momento da vida dele, esse oráculo diz para ele quais são os 12 trabalhos que ele vai ter que fazer para sair da regressão. Nós temos que fazer esse trabalho mais ou menos sozinhos. Então, se existe um, entre aspas, oráculo que vai nos ajudar a decodificar os sinais que a nossa alma está mandando para que a gente cumpra a nossa tarefa heróica, nós precisamos ir atrás
desses verdadeiros mediadores, desses verdadeiros intérpretes dos símbolos da alma. Pode ser um psicoterapeuta, pode ser um astrólogo, pode ser um psicoterapeuta astrólogo, pode ser uma coisa num momento, outra coisa no outro momento, mas esses profissionais específicos, quando são bem formados, o que eles realmente fazem é interpretar de volta para nós os sinais que a nossa alma está enviando. Eles são especialistas naquela linguagem, ou deveriam ser, né? Além de nos ajudar com traumas, com entraves ou outros problemas da nossa vida, o psicoterapeuta ele precisaria trabalhar como um lanterninha, né, para nós, assim, e mostrando aquilo que nós sozinhos não conseguimos ver ou não conseguimos interpretar, não entendemos aquela linguagem. Então, precisando de ajuda na nossa jornada heróica, nós devemos procurá-la, nós devemos buscá-la, porque nós devemos constelá-la na nossa vida, digamos assim, porque pode não existir no mundo atual um oráculo literal como existia na época, né, de Hércules, brincando como se isso realmente tivesse acontecido de verdade. Nós temos que constelar outras possibilidades de interpretar quais os caminhos que nós devemos seguir para cumprir a tarefa heróica que nós viemos para viver na nossa vida. E aqui, pessoal, eu gostaria de descrever para vocês o trajeto do curso. A primeira aula, essa é só uma aula de apresentação, certo? A primeira aula vai ser sobre desmascarar o herói. Nós vamos falar, em outras palavras, o que de fato é um herói? Será que é o que a gente pensa? Será que não? Né? Porque eu trouxe para vocês essas duas falas maravilhosas do Jung e do Campbell, mas ainda não está claro, né, exatamente o que é um herói. Na outra aula, na segunda aula, nós vamos falar das jornadas específicas do herói e da heroína. Aqui eu abro um parênteses para o pessoal LGBTQ+. Peço desculpas na realidade, porque por enquanto nós só temos esses 2 estudos básicos. Estou disposta a construir com vocês novas teorias, novos paradigmas de como é a jornada heróica em outros gêneros, ou em uma fluidez de gênero. Estou aqui à disposição, tendo tempo e condição, gostaria muito de estudar sobre isso, sim, e peço desculpa, mas o nosso trabalho vai ser aqui baseado no que nós já temos de estudo, que é em cima da questão do herói e da heroína. E também eu vou passar muito rapidamente por essa questão, não vou ficar mexendo no que é mais do homem, no que é mais da mulher. Eu estou tentando falar do ser humano em geral, mas como existem esses estudos específicos sobre o herói e a heroína, eu decidi trazer. Mas quero deixar claro que não estou de forma alguma restringindo a jornada heróica humana a uma questão de gênero, masculino ou feminino, certo? Que isso fique muito claro, por favor. Eu só estou trazendo o que já existe de estudo e literatura nesse sentido. E talvez eu possa, inclusive, criar um curso específico no futuro sobre o heroísmo da fluidez de gênero, LGBTQ mais adiante, tá? Esse é um curso bem básico, bem baseado no humano em geral e não nos fenômenos muito específicos ou nos heroísmos muito específicos, certo? Isso pode e deve ficar para um outro momento. Precisa de espaço também, com certeza. Mas esse é um curso inicial, certo? Bem abrangente,
mais generalista. E agradeço pela compreensão de vocês. A terceira aula vai ser sobre infância e traumas, e nós vamos refletir se eles são obstáculos mesmo, se eles são obrigatoriamente obstáculos. A quarta aula vai ser sobre a metanoia ou o meio da vida. Metanoia é sinônimo, mais ou menos, de meio da vida, tá? Que não tem muito a ver necessariamente com a idade cronológica da gente. Então, a quarta aula é metanoia ou meio da vida, autorresgate. Para fazer o paralelo com o mito de Hércules, né? Hércules tem aquela conversa com o oráculo e descobre os seus próprios 12 trabalhos, né? Na metanoia, só para vocês terem ideia, né? Então existe um heroísmo característico da primeira fase da vida e existe um heroísmo mais característico da segunda e última fase da vida. Nós vamos falar mais sobre isso na aula 4. A aula 5 é Devolvendo a Alma para o Mundo. E a aula 6, Astros no Céu, Heróis na Terra. Eu vou falar um pouquinho de astrologia, vou dar algumas pinceladas de astrologia para você, para vocês, na verdade, de psicologia astrológica ou astrologia arquetípica. E ao longo do curso vocês vão entender por que é importante chegarmos na astrologia. Para resumir, para dar uma adiantadinha para quem está muito curioso, é que a astrologia pode funcionar como o oráculo de Hércules para nós, para aqueles que têm um diálogo vivo com a astrologia, para aqueles entre nós com quem a astrologia conversa, tá? Não somos todos, com certeza, mas para aqueles entre nós que se sentem vivos quando pensam, refletem sobre a astrologia pode ser o início de uma descoberta de quais são os nossos trabalhos e a nossa jornada. Então, finalizando, gente, por hoje, essa introdução ao nosso curso, deixo para vocês aqui o nosso perfil, né, da Elos Psicoterapia no Instagram, @elos.psi, e também relembro o e-mail através do qual vocês podem me contactar, que é o contato @elospsicoterapia.com.br. Obrigada até aqui, pessoal. Deixem suas opiniões e vamos seguir em frente.